A noite estava quente, abafada, pesada. No silêncio da pequena fazenda empoeirada, só se ouvia o som de passos rápidos e desesperados. Helena, 19 anos, cabelos longos, olhos castanhos brilhando de medo, caminhava atrás do pai, seu Álvaro, que segurava firme seu braço. "Pai, por favor, não faça isso comigo", ela implorava, com lágrimas escorrendo. "Eu não amo esse homem." Mas o rosto de seu Álvaro estava duro, marcado por meses de dívidas, falências e ameaças. "Helena, é a única forma. Se você não for, nós perdemos a fazenda. Perdemos tudo. Morremos de fome." Ela parou, tremendo. "Então o senhor vai me entregar, como se eu fosse um objeto." Ele fechou os olhos, a dor estampada no rosto. "O fazendeiro Murilo Ferraz é milionário, poderoso. Ele pode acabar com nossa vida ou salvar. E ele quer você, Helena. Só você." A jovem sentiu o coração despencar. Murilo Ferraz, o homem que sempre a observava com olhos frios e possessivos. O homem conhecido por todos como um rei do gado, dono de terras infinitas, dinheiro sem fim e um coração endurecido pela solidão. "Pai", ela sussurrou, "isso é injusto." "Eu sei, minha filha." Seu Álvaro chorou. "Mas eu não tenho escolha." Eles chegaram ao portão. No escuro, um carro preto os esperava. E ao lado dele, Murilo, alto, forte, chapéu na cabeça. Um milionário que parecia ter tudo, menos a capacidade de amar. A expressão dele era séria. "Helena, hora de ir", disse Murilo abrindo a porta. Ela sentiu as pernas fraquejarem, mas ela ainda não sabia. O amor estava mais perto do que imaginava. E seria ele, não a riqueza, que libertaria os dois. Helena entrou no carro com as mãos tremendo. Seu Álvaro ficou do lado de fora, como se estivesse enterrando a própria alma. "Me perdoa, minha filha", murmurou ele, enquanto o carro se afastava levantando poeira. Dentro do veículo, o silêncio era sufocante. Murilo dirigia com firmeza. Seu rosto era sério, marcado pelo sol e pelos anos de trabalho no campo. Era um homem de poucas palavras, acostumado a mandar, não a conversar. Helena olhava pela janela, tentando segurar as lágrimas. As luzes da cidade rural iam ficando para trás, dando lugar ao vasto escuro das plantações. "Você não está sendo vendida", murmurou Murilo, quebrando o silêncio. "Está sendo protegida." Ela virou o rosto indignada. "Protegida? O senhor acha que arrancar alguém da própria casa é proteção?" Ele apertou o volante. Seu pai estava sendo ameaçado. As dívidas, os agiotas. Eu apenas ofereci uma saída. "Em troca de mim", ela rebateu com a voz firme. Murilo a encarou rapidamente, depois voltou os olhos à estrada. "Em troca de companhia." A resposta o surpreendeu tanto quanto a ela. Ele mesmo nunca havia formulado aquilo em voz alta. Helena franziu o senho. "O senhor tem tudo. Dinheiro, terras, gado, funcionários. Por que precisava comprar companhia?" Murilo respirou fundo. "Porque ter tudo não é o mesmo que ter alguém. E às vezes," ele engoliu, "o coração da gente vira um lugar onde ninguém quer morar." Helena sentiu algo estranho apertar o peito. Não era pena, não era ódio. Era a primeira rachadura na imagem monstruosa que ela tinha dele. Lá fora, os portões da enorme fazenda começaram a surgir. E lá dentro, alguém já os esperava. Alguém que mudaria tudo. O carro atravessou a estrada de terra até parar diante da enorme casa de fazenda. Luzes acesas, cachorros latindo ao longe, funcionários caminhando para lá e para cá. Murilo desceu primeiro. Helena respirou fundo, tentando reunir coragem para sair também. Mas quando colocou o pé no chão, seus olhos cruzaram com os de alguém que estava perto do estábulo. Um rapaz alto, moreno, de braços fortes e olhar gentil a observava com surpresa. Era Caio, o novo capataz da fazenda. Trabalhador, inteligente e completamente diferente de Murilo. Ele não era rico, não era poderoso, não tinha nada para oferecer.
exceto um olhar puro que fez o coração de Helena acelerar sem permissão. Caio caminhou devagar até eles. Boa noite, Sr. Murilo, disse respeitosamente tirando o chapéu. Depois olhou para Helena, e o mundo pareceu diminuir ao redor dela. Boa noite, moça. Helena tentou responder, mas a voz sumiu. A única coisa que conseguiu fazer foi segurar a respiração, sem perceber. Murilo notou o olhar entre eles, e seu maxilar travou. Caio, disse o fazendeiro num tom firme. Esta é Helena. Ela vai ficar hospedada aqui, por tempo indeterminado. Caio sorriu para ela. Um sorriso sincero, quente, humano. Seja bem-vinda, Helena. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu estou por aqui. O coração dela bateu forte. E naquele momento Helena soube. O fazendeiro havia comprado sua presença, mas não seu coração. O coração dela já pertencia a outra direção. E isso seria o início de uma guerra silenciosa dentro daquela fazenda. Murilo caminhou à frente, guiando Helena pela casa grande. As paredes eram de madeira nobre, lustres caros, tapetes antigos. Mas para ela, tudo aquilo parecia apenas uma bela jaula dourada. Este será seu quarto, disse Murilo, abrindo a porta. Era um quarto enorme, cama de casal, janelas grandes com vista para o campo, móveis impecáveis. Mas Helena engoliu o desconforto. Eu não preciso de nada disso, murmurou. Só queria voltar para casa. Murilo olhou para ela por alguns segundos. Nos olhos dele havia um conflito estranho. Não era frieza, não era crueldade, era solidão. Helena, eu não sou um monstro, nunca vou te obrigar a nada. Você é livre dentro desta casa. Ela cruzou os braços. Livre? Mas não posso ir embora, não é? O silêncio respondeu. Helena se sentou na beira da cama, sentindo o peso da situação finalmente cair sobre ela. Murilo se aproximou mais, mas respeitou o espaço dela. Eu só quero, ele murmurou, companhia. Alguém que converse comigo sem olhar para minha fortuna. Alguém que não finja amor por interesse. Eu não comprei você, Helena. Eu comprei uma chance de não morrer sozinho. Helena levantou o rosto, surpresa. Murilo continuou. Meu pai morreu sozinho mesmo tendo tudo. Minha mãe me deixou ainda criança. E cada pessoa que tentei amar só queria meu dinheiro. Ele respirou fundo. Quando vi você, tão verdadeira, tão pura, tão diferente, eu achei que talvez, só talvez, eu ainda tivesse cura. Helena sentiu o peito apertar. Ela não tinha raiva dele naquele momento, mas também não tinha amor. O que ela sentia era pena e confusão. E enquanto isso, do lado de fora do quarto, Caio observava a porta fechada. Por dentro, algo queimava nele, algo que ele ainda não tinha coragem de admitir. Na manhã seguinte, Helena acordou com o canto dos pássaros e o cheiro do café vindo da cozinha. A casa era enorme, mas silenciosa demais, como se estivesse esperando que alguém a preenchesse. Ela desceu as escadas devagar, observando tudo com atenção. Na mesa, Murilo tomava café, sério como sempre. Bom dia, Helena, disse ele, tentando ser gentil. Bom dia, ela respondeu num fio de voz. Ela sentou, mas não conseguiu comer. A sensação de estar presa ainda a sufocava. Se quiser conhecer a fazenda, posso pedir para alguém te acompanhar, ofereceu Murilo. Ou eu mesmo posso ir. Helena respirou fundo. Eu prefiro ir sozinha. Preciso respirar um pouco. Murilo assentiu. E apesar de não parecer, aquela resposta doeu nele. Helena saiu pelos fundos da casa, caminhando sem rumo, apenas tentando acalmar o coração. Foi então que ouviu uma voz atrás dela. Achei que você nunca fosse sair daí. Ela se virou. Caio estava ali, encostado em uma cerca, segurando uma corda de laçar, chapéu baixo, sorriso discreto. O sol iluminava o rosto dele como se o mundo tivesse mudado só para Helena vê-lo melhor. Eu só queria conhecer o lugar, disse ela, sem conseguir disfarçar o nervosismo. Caio aproximou-se devagar, respeitando o espaço dela. A fazenda é grande demais para andar sozinha. Se quiser, eu posso te mostrar. Helena hesitou,
mas o olhar dele, tão seguro, tão humano, ela não conseguiu dizer não. Quero. O sorriso que Caio deu naquele momento fez Helena esquecer por alguns segundos do motivo pelo qual estava ali. Enquanto caminhavam pelos campos, ele contou histórias, fez piadas, mostrou os animais, dividiu silêncio e presença. Tudo com uma naturalidade que ela não sentia havia muito tempo. E pela primeira vez desde que chegou, Helena sentiu algo florescer dentro dela, algo quente, proibido, incontrolável. E naquele mesmo instante, de longe, Murilo observava os dois pela janela da casa grande. O olhar dele endureceu. Ele já sabia. Caio seria seu maior inimigo naquela história. Murilo observava Helena e Caio conversando do lado de fora, rindo como duas crianças livres. O coração dele apertou, não por raiva, mas por algo que ele nunca admitiria em voz alta: inveja. Ele queria ser capaz de arrancar um sorriso dela daquele jeito, mas tudo o que conseguia provocar era medo, tensão e distância. Murilo fechou a janela com força demais. O barulho ecoou pela casa vazia. Ele se sentou na cadeira da sala, passou as mãos pelo rosto e murmurou: eu estava tão perto de ter alguém. Ele não percebia, mas suas palavras carregavam dor de abandono, não posse. Murilo não era um vilão, era um homem quebrado, tentando amar do jeito errado. Enquanto isso, do lado de fora, Helena caminhava ao lado de Caio, sentindo o vento bater em seus cabelos. Pela primeira vez, ela respirava sem peso. Você não parece feliz aqui, disse Caio, observando-a com atenção. Helena desviou o olhar. Não é fácil ser entregue a alguém que você não escolheu. Caio parou de andar. Helena, se algum dia você quiser ir embora daqui, eu ajudo. Eu dou um jeito. Ela o encarou, surpresa. Por quê? Você nem me conhece direito. Caio sorriu. Às vezes, a gente conhece alguém pelo olhar, e pelo que eu vi no seu... Você não nasceu para ser presa de ninguém. O coração de Helena acelerou de um jeito que ela não conseguia controlar. Mas antes que respondesse, um funcionário apareceu correndo. Dona Helena, o fazendeiro mandou chamar você na sala principal. Helena sentiu um arrepio. Caio percebeu. Se quiser, eu vou junto. Ela balançou a cabeça. Não, é melhor não. Ao caminhar de volta para a casa grande, Helena sentiu que algo havia mudado dentro dela e dentro daquele lugar também. O encontro com Murilo seria decisivo. Helena entrou na sala principal da casa grande com o coração acelerado. Murilo estava de pé, de costas para ela, olhando pela mesma janela onde havia observado ela e Caio mais cedo. Mandou me chamar? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Murilo respirou fundo antes de se virar. Quando o fez, seus olhos estavam mais vulneráveis do que ela já tinha visto. Helena, eu sei que você não está feliz aqui. Eu vejo isso nos seus olhos todos os dias. Ela ficou em silêncio. Ele deu alguns passos na direção dela, devagar, sem impor presença. Eu sei que seu pai te trouxe contra sua vontade, e eu sei que você não me ama. Helena engoliu seco. Não esperava tanta clareza. Murilo continuou. Mas eu nunca quis te prender. Sua voz falhou. Eu só não queria continuar sozinho. Helena sentiu um aperto no peito. Aquela era a primeira vez que via verdade. E dor nos olhos do fazendeiro milionário. Desde que minha mãe foi embora, eu virei pedra. Trabalho, dinheiro, terra. Nada disso preenche. E quando vi você, tão viva, tão cheia de luz, eu pensei que talvez... Ele parou, respirou, buscou coragem. Talvez eu finalmente tivesse uma chance de ser amado. Helena sentiu as lágrimas subirem. Não por ele, mas pela solidão que ele carregava sem ninguém ver. Murilo, ela murmurou, eu não quero te machucar, mas eu não posso dar o que você procura. Meu coração está confuso. E eu... Ela parou. Os olhos dele se apertaram. E é por causa do Caio, não é? O silêncio dela respondeu. Murilo desviou o olhar, apertou os punhos. Não era raiva, era medo. Helena, tome cuidado. O mundo aqui fora não é gentil com amores impossíveis.
Antes que ela pudesse responder, um grito ecoou lá fora. Fogo no celeiro! O estábulo estava em chamas. Helena e Murilo correram, e no meio da fumaça, Caio estava lá dentro. O cheiro de fumaça tomou conta do ar. Gritos ecoavam por toda a fazenda. Funcionários corriam carregando baldes, tentando impedir que as chamas se espalhassem. Helena congelou ao ver o celeiro em chamas. Caio! Ela gritou desesperada. Murilo segurou o braço dela. Não, é perigoso demais. Mas Helena puxou o braço de volta, lágrimas brotando. Ele está lá dentro. Ele precisa de ajuda. Nesse instante, Caio surgiu correndo na porta do celeiro, tossindo, coberto de fuligem. Mas ele não estava sozinho. Nos braços, Caio carregava um potro recém-nascido, fraco demais para correr. Ele tropeçou, quase caiu, mas continuou firme. Precisamos de água! Caio gritou, a voz rasgando a fumaça. Ele não consegue respirar. Helena correu até ele sem pensar. Murilo veio logo atrás. Caio finalmente saiu totalmente da área de perigo e caiu de joelhos, entregando o pequeno animal nos braços de Murilo, que ficou chocado com a coragem do rapaz. Murilo olhou para Caio com um misto de surpresa e respeito. Você arriscou a vida por um potro? Murmurou. Caio tossiu forte, quase sem conseguir falar. A vida é vida, seja de gente ou de bicho, disse, arfando. Helena se ajoelhou diante dele. Você é louco? Ela chorou. Poderia ter morrido lá dentro. Caio levantou o rosto. Mesmo com a fuligem cobrindo sua pele, seu olhar era claro, transparente. Eu faria tudo de novo. Por ele. Por você. Helena levou a mão ao peito, o coração acelerando. Murilo viu o olhar entre os dois. E naquele momento entendeu. Ele não podia competir com aquilo. Porque aquilo era amor verdadeiro. Mas antes que pudesse dizer algo, um funcionário veio correndo, pálido. Senhor Murilo, encontramos algo na porta do celeiro. É melhor o senhor ver isso. Murilo levantou-se, ainda segurando o potro fraco nos braços, e caminhou até a entrada do celeiro parcialmente queimado. Helena e Caio o seguiram, ainda ofegantes. O funcionário entregou um pedaço de papel chamuscado, encontrado preso na porta com um prego. Estava aqui, senhor. Parece que alguém deixou antes de atear fogo. Murilo abriu o bilhete com cuidado. As letras eram tortas, escritas com pressa. Essa fazenda tem dono, e você vai pagar caro por ter tomado o que não é seu. Murilo fechou o punho. Os olhos escureceram. Isso não foi acidente, ele murmurou. Helena se aproximou, assustada. Murilo, quem faria isso? O fazendeiro respirou fundo, encarando o papel como se reconhecesse a assinatura invisível por trás da ameaça. Um inimigo antigo, alguém que quer minhas terras há anos, alguém que acha que pode me derrubar intimidando quem está comigo. Helena sentiu um arrepio. E agora? O que vai acontecer? Antes que Murilo respondesse, Caio deu um passo à frente. Senhor, me deixe ajudar. Eu conheço cada canto dessa fazenda. Se esse homem pretende voltar, eu vou estar pronto. Murilo o encarou. Pela primeira vez, sem rivalidade, sem ciúme, sem disputa. Você salvou um animal meu e salvou a Helena quando ela correu para te ajudar. Eu agradeço. Caio ficou surpreso. Helena também. Murilo completou com sinceridade. Não vou lutar com você pelo amor dela. O coração escolhe sozinho, mas vou lutar ao lado de vocês para proteger esta casa. Helena sentiu algo novo nascer dentro do peito. Não era medo, não era confusão, era esperança. Mas a ameaça não estava distante. Quem quer que tivesse incendiado o celeiro, voltaria. E quando voltasse, o destino dos três seria selado. Nos dias seguintes, a fazenda ficou em alerta. Funcionários montavam vigílias, animais foram movidos para lugares mais seguros, e o clima de tensão podia ser sentido até no ar que se respirava.
Helena, muito próxima de Caio, o ajudava no que podia: preparar comida para os vigilantes, levar água, cuidar dos potros assustados. Murilo observava tudo de longe, e apesar da dor silenciosa que sentia, algo dentro dele mudava. Ele aprendia a desistir daquilo que nunca foi seu. Na terceira noite de vigília, enquanto todos estavam cansados e prestes a dormir, um estalo ecoou do lado do galpão de ferramentas. Caio ergueu a cabeça imediatamente. "Você ouviu isso, Helena?" Ela assentiu. Antes que pudessem avisar Murilo, uma sombra correu perto da cerca, carregando um galão de combustível. "É ele!" Caio gritou. "Corre!" Helena correu para avisar Murilo, mas o inimigo apareceu primeiro. Um homem de chapéu largo, rosto coberto por um lenço e olhos carregados de ódio. "Você devia ter ficado longe, mocinha", rosnou ele. Helena congelou, mas Caio veio como um raio. O agressor levantou o galão para acertá-la, mas Caio se jogou na frente, empurrando Helena para longe. "Não toca nela!" Caio rugiu. Murilo surgiu logo em seguida, armado com uma espingarda. "Parado aí!" gritou ele. O homem tentou fugir, mas funcionários cercaram a área. O agressor tropeçou e caiu, derrubando o galão. Murilo avançou até ele, os olhos cheios de fúria. "Era isso que você queria? Destruir minhas terras, machucar os meus?" Ele olhou para Helena, olhou para Caio e percebeu. Sim, eles eram os seus. O agressor foi imobilizado, a polícia chamada. Helena caiu de joelhos, tremendo. Caio a segurou pelos ombros. "Tá tudo bem, eu tô aqui." E quando ela levantou o rosto, o olhar dos dois se encontrou, como se o mundo tivesse parado. Murilo viu aquilo, e naquele instante, entendeu qual era seu verdadeiro papel naquela história. Depois que o agressor foi levado pela polícia, a fazenda voltou a respirar, mas agora com um silêncio diferente. Um silêncio de reflexão, de segredos prestes a serem revelados. Helena, ainda abalada, ficou sentada perto do poço, olhando o céu estrelado. O corpo tremia levemente, não só pelo susto, mas pela intensidade do que tinha sentido quando Caio a protegeu. Passos suaves se aproximaram. Era ele. "Você tá bem?" Caio perguntou, sentando-se ao lado dela. "Estou, eu acho." Helena sorriu de leve, mas seus olhos ainda estavam marejados. "Eu nunca senti tanto medo e, ao mesmo tempo, tanta segurança." Caio desviou o olhar nervoso. As mãos grandes apertavam a calça jeans, como se ele tentasse conter algo dentro de si. "Helena, quando eu vi aquele homem indo para cima de você, eu achei que fosse perder algo que nem tive a chance de viver." O coração dela parou por um segundo. "Caio." Ele respirou fundo e encarou os olhos dela. "Eu sei que o Murilo gosta de você. Eu sei que ele é o dono de tudo isso aqui. E que eu não passo de um capataz." "Caio, não fala assim." "Mas eu preciso ser honesto com você. Se eu calar isso, vou carregar para sempre." Ele tomou coragem. Aproximou-se um pouco mais. "Eu me apaixonei por você, Helena." As palavras ficaram penduradas no ar. Ela sentiu o corpo inteiro arrepiar. "Eu não tô pedindo nada." Caio continuou com a voz baixa. "Só queria que você soubesse. Porque hoje, quando eu achei que podia te perder, eu entendi que você já mora aqui." Ele tocou o próprio peito. Helena levou uma mão ao rosto, segurando as lágrimas. "Caio, Antes que pudesse responder, passos firmes surgiram atrás dos dois. Murilo. Ele observou a cena em silêncio, e para surpresa dos dois, havia paz nos olhos do fazendeiro milionário. "Está na hora de conversarmos", Murilo disse. Helena engoliu seco. Caio ficou de pé imediatamente. "Murilo, Calma", o fazendeiro levantou a mão. "Eu não vim brigar, vim acertar o que está pendente." Helena sentiu que o destino estava prestes a se decidir. Murilo se aproximou devagar, com passos firmes, mas sem agressividade. Pela primeira vez, ele não parecia o fazendeiro poderoso, mas apenas um homem cansado de lutar contra si mesmo. Helena levantou-se, o coração disparado. Caio ficou ao lado dela, pronto para defendê-la, mas respeitando o espaço do patrão.
Murilo respirou fundo. Helena, eu passei a vida inteira tentando comprar tudo. Terras, respeito, silêncio, até companhia. Mas hoje, quando vi você correndo risco e vi o Caio arriscando a própria vida por você, eu entendi que amor não se compra. Helena baixou o rosto, emocionada. Murilo continuou. Você não deve nada a mim, não deve gratidão, muito menos presença forçada. Eu não posso pedir amor, e também não posso roubar a chance de outro homem recebê-lo de verdade. Caio ficou imóvel. As palavras do patrão o desmontavam por dentro. Murilo se aproximou ainda mais. Caio, olhe para mim. O capataz o encarou. Eu já lutei contra homens muito mais perigosos que você, mas nunca lutei contra alguém que fosse tão honesto. Você salvou minha fazenda, você salvou minha vida quando tirou Helena do caminho do perigo. E, principalmente, você salvou quem eu costumava ser. Caio engoliu seco. Murilo então deu um passo atrás. Helena, você está livre. Livre para decidir sua vida. Livre para amar quem seu coração escolher. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. Ela se virou para Caio, e nesse instante ele estendeu a mão, tremendo. Se você quiser, Caio murmurou, eu quero caminhar com você, sem pressa, sem medo, do jeito que o amor verdadeiro merece. Helena sorriu entre as lágrimas, tomou a mão dele e respondeu, eu já escolhi você faz tempo, Caio. Eu só precisava ter coragem. Murilo assentiu, com um sorriso triste, mas verdadeiro. Então vão. A fazenda é grande demais para um homem viver sozinho, mas pequena demais para caber 3 corações presos. Helena e Caio se abraçaram, pela primeira vez sem medo. E naquele momento, sob o céu estrelado e o cheiro de terra molhada, o amor venceu. A liberdade venceu. E Murilo, longe de ser inimigo, virou parte da cura dos dois.